O rubro-negro amanhã encara o CRB jogando no Barradão ao lado do seu torcedor, que é um baita reforço, né? O Vitória ainda segue líder da Série B. Mesmo perdendo a segunda partida seguida, o rubro-negro conseguiu se manter no topo da tabela e a boa moral com a torcida. Ele ainda é líder e ele tem um próximo jogo agora em casa para poder descontar os pontos que ele perdeu fora. A gente tem que manter a fé, o foco, para poder dar um estímulo para o Sport Clube Vitória. O Leão nunca perdeu dentro de casa para o adversário alagoano e pretende manter o feito diante da torcida para continuar liderando a competição. A torcida está acostumada com a superação do time, né? O time vindo na terceira divisão, ninguém esperava, subiu e agora perdeu duas, mas não significa muita coisa essa derrota. Agora é continuar ganhando e continuar seguindo na tabela. O CRB ocupa a 18ª posição do brasileiro e o torcedor quer aproveitar a má fase da equipe adversária para voltar a vencer na segundona. É aquele mesmo ritmo de 3-0. E a torcida, como eu disse, está acostumada com isso. Entendeu? É encher o estádio e botar medo neles e aproveitar e meter gol. O torcedor do Vitória, né, ainda está confiante, ficou um pouquinho preocupado depois dos dois últimos resultados. Eu acho que preocupou ainda mais pela exibição ruim diante do Mirassol. O Vitória mostrou um futebol aquém do que a gente vinha acompanhando nessa Série B. Não sei se vocês vão concordar comigo. Achei o time assim mais lento, mais apático, né? Não sei se as mudanças que acabaram afetando taticamente ou as escolhas do técnico Léo Condé, talvez principalmente a situação ali do Thiago Lopes, como o armador, que é um jogador que é bastante contestado, né? Mas o Vitória foi muito mal contra o Mirassol. O Vitória de sexta-feira lembrou o Vitória do início da temporada. Um Vitória com muita dificuldade de jogar, com muita dificuldade de ser aquele time que tem equilíbrio ali, principalmente nos lados do campo. Rodrigo Andrade fez muita falta e faz muita falta, que para mim é o jogador mais cerebral desse time. É o cara que dá o ritmo no meio de campo. E o Vitória não foi a São Paulo jogar futebol. E acabou tomando gols ali em falhas da sua defesa. Defesa essa que nos 5 primeiros jogos não tinha levado nenhum gol, mas agora acumula 5 gols. Então essa solidez defensiva que se anunciou como algo muito positivo para o Sport Clube Vitória no decorrer do campeonato, para o decorrer do campeonato, não aconteceu. Então o Vitória agora enfrenta o CRB, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento, 18º colocado. Perdeu em casa, Perdeu em casa, 3-0, teve 2 expulsos, né? O Guilherme Romão e também o Lucas Lima não vão jogar, estão fora. E não há adversário melhor para enfrentar com o Barradão, que deve mais uma vez receber um grande público, para o Vitória se reabilitar. A Vitória precisa ganhar esse jogo. E para o torcedor do Vitória é ter calma também. Não é porque ganhou 5 e agora perdeu 2 que está tudo errado. Esse campeonato, ele é assim, ele permite que você ganhe esses 5 jogos, mas que também você tenha momentos de oscilação. Agora você precisa recuperar justamente para o Vitória não ter mais dificuldade na competição, porque senão o prejuízo seria enorme. Ju, eu acho que o que assusta um pouco é que pela primeira vez o Vitória jogou contra adversários que vão ser possíveis candidatos ao acesso, que foi o Atlético Goianiense e o Mirassol. Antes disso, o Vitória sempre enfrentou adversários muito pequenos, entre aspas, e que vão brigar para não cair. Pegou o Ceará, né? Mas que não estava o único é o Ceará, ainda, mas com os portões fechados. Ainda. Não, e pensando muito na final do Nordeste. Sim. Ou tinha acabado de ser campeão ou ia disputar. Então, e essa é uma única questão que me assusta. Mas é lógico que nesse campeonato da Série B, você consegue separar 6 a 8 que tem possibilidades. Então, acho que o Vitória tem que... Vitória é um deles para você? Vitória é um deles, sem dúvida nenhuma. E o Vitória tem uma vantagem sobre os outros adversários, que é a sua torcida. Poucos clubes da Série B têm a torcida que o Vitória tem. E quando você joga do lado da torcida, da maneira como está ficando o Barradão, relembrando aqueles velhos tempos em que os adversários temiam jogar no Barradão. Que você vivenciou muito, e eu vivi, né? Com certeza, e lembro com saudade, com uma boa saudade, uma boa lembrança. Essa é uma vantagem que os outros adversários não têm. Então, o Vitória tem que tirar proveito disso. E quarta-feira é um jogo que representa muito isso, significa muito isso. Já são 11 mil ingressos vendidos. 12, então, né? 12. Certamente o Barradão vai ter mais de 20 mil pessoas. E aí o adversário que já está todo... tá mal, né? Com 18º, já chega assustado para jogar esse jogo contra o Vitória. Juliana, não funcionou o meio-campo do Vitória, a ausência do Rodrigo Andrade, todo mundo percebeu, foi notória.
E um dos melhores jogadores na fase defensiva, pelo lado esquerdo, estava no pior dia dele com a camisa rubro-negra, que foi Mas o Marcelo. o Léo Condé falou que o Fumaça foi ótimo no jogo. Ele deu falou na coletiva. Ele gostou, né? Ele gostou muito. Que individualmente foi um dos grandes jogadores da partida. Essa foi a declaração dele. Me resta respeitar, né, Pretão? Eu não concordo, cara. Eu também não. Nem eu. Assim, nada contra o Fumaça. Até vi ele em outros momentos e achei que é um jogador que pode agregar. Mas nesse jogo especificamente não achei isso tudo, não. A gente está falando sobre o jogo da última partida que o Rodrigo Neto estava suspenso, né? E o Marcelo, na pior noite dele no Vitória, o Marcelo, que sempre esteve próximo do atacante, não deixava cruzar, estava distante. Não, mas contra o Atlético Goianiense ele também deu espaço. E o primeiro gol saiu ele por ali. E o Zeca. Vou fazer o seguinte, Anderson, para ilustrar essa sua fala, já que você está comentando essa situação do sistema defensivo, da queda de rendimento de alguns atletas, vamos ver algo sobre isso. A oscilação veio logo no início da temporada. Depois de 5 vitórias seguidas, 2 derrotas ligaram um sinal de alerta. Sabíamos que uma hora, a gente conversou muito sobre isso, sabíamos que uma hora ia acontecer de tomar o gol. E conversamos diariamente sobre isso. Então, assim, ficamos tristes pelo resultado do jogo, pelos gols, alguns erros, mas conversamos bastante sobre esses erros, o que fazer. O professor passou bastante tranquilidade pra gente. O rubro-negro caiu de rendimento e, principalmente na última partida, jogou bem abaixo do esperado. Somos líder do campeonato, claro, como foi enfatizado aqui, perdemos 2 jogos e estamos em líder. Então todo clube que vir jogar ou a gente vai jogar fora vai estudar o Vitória, vai estudar nós. Já temos que ter consciência disso e equilíbrio para vencer os jogos. Mas não tem tempo para lamentar. Amanhã o time baiano já enfrenta o CRB no Barradão. Hora de retomar a rota e manter a liderança da competição. Eu sei que é normal que fica um ou outro muito chateado, bravo, às vezes paga ingresso e vem ver o jogo. Então, assim, o que a gente tem a dizer é muito trabalho aqui dentro para poder dar essa alegria, não só para eles, como nossa família também, que tem sido algo muito grandioso aqui dentro. A gente conversa sobre isso. Mas, cara, é algo incrível, assim, que eu tenho visto a torcida, assim, o que tem feito pelo nosso grupo, pelo Vitória, nesses últimos meses. Anderson, o leão, né? Tomara que esse leão possa rugir bem alto amanhã. Você estava falando do Marcelo, né? E aí eu complemento o outro lado também, o Zeca, para sua continuidade aí. E a gente sabe o que eles podem entregar. Eles podem entregar uma performance melhor, que já aconteceu. E diga-se de passagem, Juliana, o Vitória não levou gols em alguns jogos. Pelo fator chamar de sorte, eu não gosto muito de citar sorte, mas pelo fator sorte também. Ponte Preta, Wagner Renato tirou a bola em cima da linha, Lucas Arcanjo fez belas defesas, o jogador da Ponte chegou de cara para o goleiro, tentou por cima, pegou na trave e saiu, que eram coisas que no primeiro trimestre a bola, infelizmente, entrava no gol do Vitória, né? E nesses primeiros jogos, não. Teve um jogo também fora de casa que o Camutanga, o Wagner Leonardo deu uma chegada em Camutanga, bateram cabeça. Então, eram erros que não eram tão perceptíveis porque o Vitória não levava gol, mas aconteciam. Só que eu citei as laterais porque eram jogadores que me agradavam no sentido defensivo, né? E realmente o Zeca, nos últimos 2 jogos, não conseguiu performar bem, Marcelo também não, mas eles podem entregar coisa boa. E eu estou crente de que nesse próximo jogo eles já devem ter se reunido para, a gente errou nisso aqui, vamos acertar ali e tal, para conseguir voltar a vencer, né? Eu volto a dizer, sabe, Juliana, é uma partida imprescindível para o Vitória. Porque está no início, mas deixar de ganhar ponto hoje não recupera lá na frente mais. Perdeu, deixou de ganhar, deixou. Ainda mais em casa, né? Ainda mais em casa. Então, os próximos 4 jogos do Vitória, teoricamente, são mais fáceis do que a outra sequência que vem. Então, nesses 4 aí, eu botei um mínimo de 8. 2 vitórias e 2 empates. 2 vitórias em casa. E lá fora, no mínimo, empatar. Não pode deixar de ganhar ponto de jeito nenhum, Juliano. E começar agora, quarta-feira. Para esse jogo, ele tem o retorno do Léo Gamalho, né, Anderson? Treinou entre os titulares ontem? O Léo Gamalho... Não tem como. Léo Gamalho com meia perna, né? É titular, cara. Jogando, infelizmente, sem estar 100%. Só pode jogar 45. Então pega o primeiro tempo aí, pai. Bora resolver logo aqui. Infelizmente a pressão está começando a iniciar. Bora resolver logo no início e já foi. Então, independentemente da forma física que ele esteja, Juliana, eu imagino que o Léo Condé vai botar de titular. E espero
Não posso cravar, mas espero que o Thiago Lopes não jogue como titular. Eu ia chegar nesse Não dá ponto pra para vocês aí. O que ele vai fazer nesse meio de campo? Porque se ele insistir com o Thiago Lopes, né, ele está mostrando que está sem repertório. Porque o jogo que a gente viu, o Thiago totalmente apagado em campo, é como se o Vitória entrasse com um a menos. Eu não utilizaria, né? Eu não utilizaria por vários motivos. E assim, você tem Mateuzinho, que pode jogar por dentro, você tem o Oswaldo pelo outro lado, né? Você tem o Zé Hugo também, que teve um problema dentário, mas vai se recuperar, deve estar em campo amanhã. E no comando de ataque, você precisa ter Léo Gamalho. E aí eu falo da questão de Léo Gamalho justamente pelo seguinte: Léo Gamalho é um cara muito importante taticamente, ele segura os zagueiros, é um cara que tem um bom passe, é pouco acionado, mas na comparação com os outros dois centroavantes, ele é melhor do que os outros dois juntos, na minha concepção. Ele é um cara assim que ele tem dificuldade se o Vitória precisar marcar pressão, porque ele não é um cara muito rápido, mas assim, na questão de melhorar a jogada, de receber a jogada, definição mesmo, ele é um cara que é muito melhor e tem feito muita falta. O Vitória é um time encaixado, mas quando perde algumas peças, o desencaixe fica muito claro, você não tem peças de reposição. Então, quando você fala de Thiago Lopes demonstra ser um jogador que tem a confiança de Léo Condé, como o GG também. Só que ter a confiança de um treinador precisa também mostrar resultado e não tem mostrado. E o Helder, né, decepcionou muito, né? Teve dois jogos para mostrar aquilo que ele fez na Jacuipense, que eu acho que fez um bom campeonato. Agora, sim, ele não é esse centroavante de área. Na né? Jacuipense ele jogava mais pela lateral, né? Exatamente. Mas mesmo assim, Juliana, são situações assim de erro de passe, por exemplo, que independente se você está na beirada ou está centralizado, você não pode errar. E ele errou demais esses dois jogos. Então demonstra talvez um nervosismo por estar jogando num time, né, onde a exigência é maior, onde o adversário exige mais da tua capacidade, mas infelizmente realmente ele não conseguiu e o Trellis também não é mais esse cara, não consegue mais dar resposta. Então acho que nesse aspecto o Léo Gamalho tem feito muita falta.